Nosso mundo vai acabar por causa do Twitter? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente saiu um artigo na Academia de Ciências dos Estados Unidos, no dia 6 de junho, que sugere que a interação humana nas redes sociais pode levar ao fim da humanidade, uma catástrofe total, talvez até a extinção da raça humana. Na visão dos cientistas que escreveram o paper, a disciplina de administração do comportamento coletivo global deve ser encarada como uma disciplina de crise, como tem sido feito com a mudança climática e com a pandemia em si, algo que deve requerer ações drásticas e urgentes dos governantes para evitar uma crise iminente. É uma área de estudo que não se pode dar ao luxo do tempo. Repare um ponto importante aqui. Eles definem o que chamam de estudo do comportamento coletivo como o estudo de como interações simples entre indivíduos leva à formação de organizações mais complexas. Usam como exemplo casos de grandes cardumes de peixes que, sem nenhuma coordenação central, apenas com cada indivíduo seguindo seu instinto, geram enormes formações impressionantes no oceano. Segundo eles, o mesmo acontece entre nós, seres humanos. Nossas cidades, as nossas civilizações são, em última análise, formadas por consequência das interações entre indivíduos. Essas interações formam sistemas complexos que possuem sempre alguma resiliência, ou seja, uma pequena alteração forma um feedback negativo que tende a trazer o sistema novamente para o ponto de equilíbrio. Portanto, pequenas alterações e ciclos acontecem naturalmente ao longo da história. Porém, grandes perturbações podem facilmente tornar o sistema caótico, ao ponto dele se desmanchar no ar totalmente. O estudo não entra na simulação matemática disso, de fato é um estudo puramente descritivo, baseado em outros estudos, mas poderíamos entender tal colocação como a modelagem de interações sociais usando o modelo NK de Stuart Kauffman. O modelo NK refere-se a algoritmos genéticos, inspirados na genética real, mas tem aplicações em diversas áreas, em sistemas complexos. No modelo NK, N é o número de genes e K é o número de interações entre genes. Se entendermos o coletivo humano como uma entidade em evolução, então N seria o número de pessoas, que embora seja muito grande, não mudou drasticamente assim desde o advento das redes sociais, e K seria o número de pessoas que cada pessoa consegue influenciar. O K certamente aumentou muito de forma extrema com as redes sociais. E tal como mostram os modelos nesse caso, tal evolução pode sim se tornar caótica. Ainda segundo os estudiosos, o que a pandemia de coronavírus mostrou é que a sociedade humana foi afetada ao mesmo tempo pelo que eles chamaram de infodemia, a disseminação de informações incorretas e falsas que diminuiu a aceitação das medidas corretas de tratamento da pandemia, como máscaras e vacinas. E isso evidencia que a perturbação causada pelo advento das redes sociais é muito maior que o imaginado. A sociedade humana, a civilização como a conhecemos, pode estar próxima de se desmanchar no ar totalmente. Mas repare que eles advogam, portanto, que tais assuntos sejam tratados com urgência pelos governos, tanto que dão o nome do estudo de Administração do Comportamento Coletivo Global, o que é uma curiosa contradição. Se o comportamento coletivo é aquilo que surge naturalmente da interação entre indivíduos, por certo, sua administração faz com que deixe de ser, não é mais natural. Ao invés de comportamento natural coletivo, que emerge naturalmente, passaria a ser um comportamento administrado global, condicionamento humano global. De fato, as sociedades humanas estão mudando fundamentalmente a forma como se organizam. Como expliquei no vídeo Por que governos vão desaparecer, do ponto de vista econômico, a diminuição do custo de transação tende a diminuir hierarquias, diminuir interações baseadas em estruturas fixas no tempo, mas, ao mesmo tempo, favorecer interações baseadas no livre mercado, em interações individuais de duração muito mais rápida. Daí a minha visão de que a sociedade anarcocapitalista tende a ser, no futuro, muito mais eficiente do que uma sociedade baseada em governo, exatamente como efeito da informação descentralizada e distribuída. Governos devem perder importância de forma significativa
negativa. Mas não é só aí. É inegável também o efeito, também descrito no estudo, de formação de bolhas de opinião. Mas aqui eu discordo da origem desse problema, como colocado pelos pesquisadores. Eles dizem que o que está causando as bolhas são os algoritmos das redes sociais. Segundo eles, é essa perturbação que está sendo imposta no comportamento coletivo. Segundo o estudo, o algoritmo tende a agrupar pessoas que pensam da mesma forma e gerar, portanto, tais bolhas de opiniões que se tornam totalmente estanques. A minha opinião é diferente dessa. O algoritmo é irrelevante. O efeito que gera as bolhas é natural. Pessoas naturalmente preferem conversar com pessoas que pensam de forma similar a elas. Sempre tivemos essa inclinação. Apenas nos contentávamos com grupos de pessoas mais heterogêneos do que nós devido ao custo de conversar com pessoas muito distantes. As redes sociais tornaram o custo de conversar à distância irrisório. Falar com quem está sentado do seu lado no escritório tem o exato mesmo custo que falar com alguém a 1000 quilômetros de distância. Portanto, o comportamento natural das pessoas é migrar para grupos que pensam como ela, criando naturalmente tais bolhas de opiniões estanques. O algoritmo é totalmente irrelevante aqui. As redes sociais meramente forneceram um caminho. Até porque redes sociais que não possuem algoritmo algum de sugerir novos amigos, como o WhatsApp ou Telegram, têm reunido da exata mesma forma bolhas estanques de opinião. Na verdade, até mais estanques que no Twitter ou no Facebook ou no YouTube. De uma forma ou de outra, cada vez mais pessoas tendem a se cercar de outras pessoas que pensam da mesma forma e passar a considerar a influência só dessas pessoas, desacreditando informações de fora da sua bolha. Pior que isso, até gírias e formas de falar particulares estão emergindo naturalmente. É muito possível imaginar que, em breve, até a linguagem evolua para versões quase dissonantes conforme cada bolha. Aqui na nossa bolha libertária é fácil descobrir pessoas recém-chegadas porque as pessoas perguntam sempre: pera, Bolsonaro é socialista? Só porque não sabem o significado de socialista aqui no meio libertário. O problema dessas bolhas é que elas destroem a legitimidade das eleições. A premissa básica da democracia se torna inviável quando existem grupos de pessoas que não aceitam de forma nenhuma as teses de outros grupos. O Estado democrático de direito sempre se baseou na premissa de que quem perde a eleição aceita tal fato e tenta a sorte novamente daqui a algum tempo. Isso é possível em grupos que têm visões diferentes, mas não radicalmente contrárias. O que temos agora são grupos que não aceitam de forma alguma o pensar do outro grupo. E pior, a distância entre esses grupos está crescendo cada vez mais. A esquerda aqui no Brasil nunca aceitou a eleição de Bolsonaro em 2018. Da mesma forma, muita gente na população não teria aceito Haddad. Essa divisão só cresceu de lá para cá. Eu não sei quem vai ganhar em 2022, mas eu garanto para você que haverá muita gente insatisfeita com essa eleição e a tendência é isso só piorar cada vez mais. Isso inviabiliza o Estado democrático de direito. A solução aqui é o governo acompanhar o consenso e não forçar o consenso. Ao invés de manter o governo seguindo linhas geográficas definidas, fazer governos por consenso. Pessoas que pensam de forma similar escolhem comprar proteção do governo que acharem melhor, independente da região geográfica em que estão. Da mesma forma que as interações humanas passaram a desconsiderar a distância geográfica, os estados, entendidos como ordenamentos jurídicos para prover segurança, também vão precisar sair das linhas geográficas, competir num livre mercado pelo interesse de quem fosse associar a ele. Isso é a sociedade de leis privadas. É uma sociedade anarcocapitalista. Se quiser entender isso mais a fundo, veja o vídeo O que é a Sociedade de Leis Privadas no canal Ancapsu Classic. Eu acho que, fatalmente, a sociedade vai enveredar por uma ditadura antes de tentar o anarcocapitalismo. Pior, acho que ainda vem aí uma ditadura por governo global. Porém, esse tipo de solução é absolutamente ineficiente e fatalmente acabará ruindo. No longo prazo, não há alternativa, apenas a sociedade de leis privadas. Minha visão geral é que o erro dos estudiosos nesse estudo foi considerar que a destruição do Estado, a inviabilização do consenso sobre liderança, significa a destruição da civilização como a conhecemos.
Isso é falso. A maior parte das interações das pessoas já é voluntária hoje, já não depende do Estado, e isso não vai mudar. As interações coercitivas, aquelas que vêm do Estado, só são importantes hoje em dia para quem faz parte do Estado ou para quem é financiado por ele através do roubo de impostos. Talvez este seja o caso dos pesquisadores. Para o grosso da sociedade, o desabamento das estruturas coercitivas delimitadas geograficamente, ou seja, os estados atuais, vai ser, na verdade, a retirada de um enorme peso nas costas. Ao invés da destruição da civilização, o que vamos ver é o florescimento da sociedade voluntária. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Itadori Agiota, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!